O vídeo de hoje é um devocional. Você já se perguntou para o que você veio? Oi, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai falar no seu coração. Vamos ver na Bíblia o que ela fala sobre isso. Para o que eu vim? Por que eu estou aqui? Gênesis capítulo 45, verso 7 diz assim: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Aqui nós estamos falando de José. E esse é um devocional, mas eu não consigo ficar só num devocional quando eu vou para a palavra de Deus. Eu acabo fazendo um estudo bíblico quase em cima de um versículo. Mas é a maneira como Deus fala comigo, como eu aprendo. Eu aprendo com histórias. Para eu compreender um pouquinho mais, eu tenho que voltar um pouquinho na história. E é o que eu vou trazer hoje aqui. Então, eis a história de José. José era filho de Jacó, que mais tarde se tornou Israel. E José era o 11º filho de Jacó, com Raquel. Jacó tinha 12 filhos homens e uma filha chamada Diná. E a Bíblia fala que Jacó, ele tinha José como seu filho predileto. Está lá em Gênesis, que eu vou ler agora, capítulo 37, verso 3, que diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Foi por conta desta túnica, deste presente que Jacó deu a José, que os seus irmãos ficaram com inveja. Movidos por esse sentimento de inveja e ciúmes, é que os irmãos jogaram ele num poço e depois venderam para mercadores ismaelitas que o levaram para o Egito. Então os irmãos de José disseram a seu pai Jacó que José havia sido morto por uma fera. E lá no Egito, José foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó. Olha o que diz o capítulo 39, verso 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Agora José era mordomo na casa de Potifar. Então teve a acusação da mulher de Potifar contra José e José foi parar na prisão. E olha o que os versículos seguintes, ainda no capítulo 39, a partir do verso 21, diz: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. São versículos que afirmam que Deus era com José. A Bíblia fala que no passar do tempo, José é libertado por interpretar sonhos do faraó. E agora ele se torna o governador do Egito. José governa o Egito e ele estoca alimentos. Quando chega a fome, todas as outras regiões da volta vão até o Egito para comprar alimento. E chega aqui também os irmãos de José, mas eles não reconhecem José. Chegamos no capítulo 45, verso 7, que eu vou ler novamente. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José está falando aqui aos seus irmãos que foi o próprio Deus que o enviou para aquele momento, para aquela situação, para ele estar ali agora, para o quê? Para preservar a vida dos irmãos.
por um grande livramento. Tudo que José passou, ser jogado pelos próprios irmãos num poço, depois ser vendido, ser acusado por algo que ele não fez, tinha um propósito. E Deus estava no controle, porque Deus nunca perde controle. E aqui esse versículo 7 do capítulo 45 me mostra isso, que José sabia. Ele afirma aqui que foi Deus quem enviou ele para o Egito. Não foi os irmãos dele lá atrás quando jogaram ele naquele poço e depois venderam ele para os ismaelitas. Não, foi o próprio Deus que levou ele para o Egito, porque tinha um propósito. E o propósito nesse momento aqui era livrar eles da fome, era salvar os seus irmãos que daqui um pouquinho iam se tornar as 12 tribos de Israel. José perdoou os seus irmãos, honrou os seus irmãos, providenciou alimento para os seus irmãos. E a Bíblia mostra que ele transformou a sua tragédia, o seu trauma, num propósito de salvação da sua família. Gênesis não mostra nenhum momento na história de José ele murmurando ou reclamando do que aconteceu na sua vida, mas sim ele esperou o momento certo. Mostra que em muitos momentos ele chorou, mas em nenhum momento ele reclamou, porque ele entendeu a sua missão, ele entendeu para o que é que ele veio. A história de José me lembra uma fala de Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 38, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus também sabia para o que é que ele veio, né? Nesse contexto aqui, Jesus estava anunciando a palavra, Jesus já pregava, Jesus estava curando, fazendo milagres, e a multidão estava atrás de Jesus. A multidão queria Jesus. E então os discípulos vêm até ele e dizem: mestre, mestre, a multidão te procura, ela te busca. E Jesus responde assim: vamos para outros lugares, porque é para isso que eu vim, para anunciar o reino de Deus a outros povos, a outros lugares também. Jesus Cristo sabia para o que é que ele veio e ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu propósito. Diante da história de José e de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar uma reflexão para o seu coração. Para o que é que você veio? Por que você foi enviado? Responda para si mesmo. Quando entendemos a nossa missão, o nosso propósito de vida particular, muita coisa começa a fazer sentido. E você começa a ver luz no seu caminho. No capítulo 49 de Gênesis, podemos ver as bênçãos de Jacó aos seus 12 filhos que foram preservados e mais tarde se tornaram as 12 tribos de Israel. Se esse devocional falou ao seu coração, deixa aqui um comentário, eu vou amar saber o que Deus falou com você. Compartilhe esse vídeo, me segue para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo. Tchau!